Olá, estamos aqui para mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução, focada no empreendedorismo geotécnico, que é o foco que nós temos na Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, sendo o empreendedorismo geotécnico que pregamos aqui, um empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro, isso não é religião, e produtivista. Vejo nas mini aulas, onde nós colocamos, mini aulas não, vejo nos mini treinamentos, né, esse foco integral, né, o integrado da parte técnica, administrativa e a intuição, né, que é, na verdade, o Espírito Santo, que não tem nada a ver com religião, né, é infinitamente maior que a religião. Mas vamos à nossa mini aula. A mini aula de hoje, de terraplanagem, ela vai falar de quantitativos. Puxa, pessoal, como se nós nos equivocamos nos projetos de terraplanagem com quantitativos. E nos equivocamos por causa de um problema muito simples de resolver, mas que não se resolve. As nossas obras de terraplanagem, elas geralmente não têm uma boa topografia. Se vocês olharem no nosso site, www.dinamisbr.com.br, eu acho que ainda está lá, e se não tiver, vocês me peçam, o manual de implantação de loteamento, onde eu falo que a topografia tem que ter 3 fases, né? A fase de um anteprojeto, uma fase de básico, uma fase de executivo. E mal se faz a topografia adequadamente, né? Muito bom. Depois, no caso de loteamento, nem sondagens às vezes são feitas, né? E em outros tipos de empreendimento, se faz um pouco de sondagem. Mas quantitativo, por que eu estou falando de sondagem, estou falando de topografia? Porque se eu não tiver uma boa topografia, depende da fase do empreendimento, e se eu não tiver sondagem, eu não vou poder fazer o equilíbrio de corte a aterro. Esse é o problema, o equilíbrio de corte a aterro. Se eu tiver um loteamento ou uma indústria, um terreno grande, né? De casa, de edificações, pode ser que não. Pode ser que, no caso de uma edificação, eu tenha só que escavar ou só fazer um aterro. Nós temos que sempre procurar fazer uma compensação de corte a aterro. Em áreas grandes, industriais, ou loteamentos industriais ou residenciais, nós temos que compensar o corte a aterro, porque senão é prejuízo, né? Porque nós vamos ter que ter um outro lugar, tirar de dentro do nosso terreno o corte, ou importar para fazer aterro, e isso complica muito, encarece muito também. Então nós temos essa figurinha que está aí, que mostra o quê? Como fazer a compensação de volume do corte a aterro, né? Então nós temos aqui o terreno natural, ok? E nós temos aqui uma linha de corte, e aqui uma linha de aterro. Olha, quando eu falo esse aterro aqui, é uma visão geométrica desse aterro. Só que vocês podem ver que nessa região aqui, eu não tenho espaço entre o terreno natural e a superfície final do talude para fazer o aterro. Tem um espaço muito pequeno. E quando eu faço um projeto eminentemente geométrico, eu não consigo ter a percepção que não dá para executar assim. Então já começa. Na hora de calcular o volume de corte de aterro, vai calcular que só tem isso de aterro. Mas na verdade eu tenho que escavar primeiro para depois aterrar. Pronto, já deu um problema nos volumes de corte de aterro. Mas ainda existe um outro problema maior. Existe um problema maior que é da sobrelargura, que eu vou falar em outra mini aula. Hoje eu quero falar só que para isso eu tenho que saber o volume de corte e saber o volume de aterro. E vamos supor que agora eu tenho o volume de corte certo, medido no projeto, e o volume de aterro certo. Eu pergunto, 1 metro cúbico no corte é igual a 1 metro cúbico no aterro? A grande maioria das pessoas sabem me dizer que não. 1 metro cúbico no corte não é igual a 1 metro cúbico no aterro. Eu falo, bom, e aí? E aí as pessoas chutam. Senhores, desde o início da minha carreira como estagiário, eu vejo as pessoas chutando. Vamos adotar um fator, ainda falo errado, vamos adotar um fator de empolamento
de 1,2, 1,3. Ou seja, o volume o volume do aterro é 1,3 vezes o volume no corte, né? Ou contrário, né? Esses números são números cabalísticos, mas tem um jeito de calcular. Então, primeiro, não é fator de empolamento, né? É um fator que converte corte em aterro. É como se tivesse uma unidade monetária dólar, e $1 são quantos reais? Eu tenho que falar a mesma coisa. 1 metro no corte, quanto metro que é no aterro? 1 metro no corte, quando eu vou para o aterro dá menos. 1 metro no corte, quando vai para o aterro dá mais. Ou seja, 1 no corte é 1,5, é 1,2 no aterro. 1 no corte é 0,8, é 0,7 no aterro. E esse chute que leva a prejuízos, né? Certa vez, um executor chegou e falou, poxa, eu estou fazendo, usou esse termo, né? Que está fazendo aterro, o aterro não aparecia. Por quê? Porque ele imaginou que 1 metro no corte daria 0,8 no aterro. E estava dando 0,6. Então ele não viu o aterro crescer. Daí ele cortava, aterrava, mas não via crescer. Bom, tem que lembrar que isso acontece e tem uma geotecnesa aí, como eu falo, atrás. Eu tenho que saber os volumes do corte, e volume do aterro, eu tenho que saber o ensaio de Proctor normal, eu tenho que fazer umas continhas que nós vamos comentar numa outra mini aula. Mas o que eu quero deixar para essa é alertar para a questão, quer seja desse espaço aqui, que é insuficiente para fazer o aterro, e que você então tem que escavar mais para aterrar, já deu mudança no volume de corte, mas isso é aí, tá? E o fator de empolamento não é uma relação entre volumes de corte e aterro, né? O volume de corte eu vou chamar de VC, o volume de aterro eu vou chamar de VA, e o volume no caminhão eu vou chamar de VT, volume transportado, né? O fator de empolamento, ele converte corte no volume do caminhão. Esse é empolado sempre. Se eu escavo 1 metro, quando eu jogo no caminhão, né, ele vai dar mais que 1 metro. Esse é empolamento, esse sempre é empolamento, ele sempre aumenta, né? Pelo menos na minha experiência sempre aumentou, né? Mas o que deve estar no cálculo da compensação corte-aterro e nos quantitativos é o fator conversão corte-aterro, que é uma relação, vai ter na outra mini aula, é o fator que converte corte-aterro, tá certo? Então, numa outra mini aula, a gente vai mostrar que ensaios que nós vamos fazer para poder calcular corretamente quanto 1 metro no corte vai dar no aterro. E quando fazer os quantitativos, saber compensar corte a aterro. Então, são duas questões. É conversão de corte a aterro e esse problema de espaço para fazer o aterro em circunstâncias como essa que nós mostramos aqui, né? Que você precisa escavar pela geometria do aterro terminado com o terreno, você teria esse volume, mas você tem que cortar para poder fazer a obra, né? Que a praça de compactação tem que ter no mínimo 3 metros. Fora que tem um outro problema que nós vamos ver em outra mini aula, mas já canto a bola aqui, que é a questão de sobrelargura. E também temos a questão dessa sobrelargura invadir uma APP, que é um outro problema que devemos avaliar, tá? E também temos a questão de fazer os ensaios necessários para fazer essa conversão corte a aterro. Senhores, está acabando o nosso tempo para hoje, para essa mini aula melhor. Compartilhem, se inscrevam no grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, para vocês participarem do grupo WhatsApp da academia e marcarmos o workshop gratuito para tirar dúvidas do que nós falamos aqui nos mini treinamentos todo dia às 6 horas da manhã, tanto os mini treinamentos, que são dos cursos que nós fazemos a cada quinzena, com as mini aulas, elas estão todas nas playlists do canal YouTube de Engenheiro Mauro Lozano. Vem conosco, vem compartilhar, vem participar de outras atividades da academia,
como as nossas lives, com a mentoria no sábado. Agende um workshop conosco, compartilhe, porque tem muita gente que vai ser muito importante escutar o que nós estamos falando nas mini aulas. E venha participar também dos treinamentos para empreendedorismo geotécnico que nós estamos querendo trabalhar com os senhores, né? De uma forma ou de outra, nós temos que prestar esse serviço, servir uns aos outros, essa é a nossa função, e se Deus nos deu essa virtude, esse talento, nós temos que prestar serviço para os senhores. Vem conosco, estou esperando você. Tchau, tchau. Beijo no coração.